Eu quero começar trazendo uma reflexão. Como eu cheguei aqui, né? Eu gosto sempre de perguntar como que a gente imagina o mundo, no mundo que a gente vive hoje, que é extremamente machista, mas como que a gente imagina se o mundo fosse um espaço onde as mulheres não fossem julgadas por serem mulheres? Onde as mulheres pudessem denunciar, por exemplo, um tipo de violência sem serem questionadas se apanharam porque mereceram ou o que fizeram para apanhar. Se a gente, por exemplo, pudesse escolher a roupa que a gente quisesse para andar na rua sem ser assediada. Se a gente pudesse chegar em casa a hora que a gente quisesse, sem andar com medo na rua de ser estuprada. E se a gente fosse estuprada, se a gente conseguisse chegar numa delegacia sem que a primeira pergunta fosse: mas por que você estava na rua aquela hora? Que roupa você estava usando? Você bebeu? A gente fica pensando o tempo todo como viver num mundo onde o patriarcado e o machismo se fortalecem a cada dia. Mas especialmente num mundo onde o machismo e o patriarcado são fortalecidos exatamente por criarem disputa, inimizade e rivalidade entre mulheres. Como a gente consegue viver num mundo onde a primeira pessoa a nos apoiar em tudo que a gente escolhe, normalmente é uma mulher, mas na hora da dor, da dificuldade, a gente julga outra mulher. A gente pensa o tempo todo que a gente vai fazer revolução, mas essa revolução ela não pode começar e não vai começar se ela não for na perspectiva feminista de união das mulheres. E é isso que o feminismo prega. A gente não odeia homens, pelo contrário, a gente convive com homens, né? Convive 11 com um. Mas o que a gente está dizendo é que a gente precisa, como os homens fazem, se unir, a gente precisa se unir para se fortalecer e fortalecer as outras. A gente precisa entender o nosso papel no mundo e a nossa possibilidade no mundo. Todas as vezes que a gente começa um relacionamento, é engraçado porque sempre são flores, né? Tudo é lindo, amor, aquela coisa maravilhosa. Mas aí o cara chega para você e diz assim: então, repare, é porque... Repare é muito baiano, viu, gente? Repare... Eu não falo oxi, enfim, escrevo às vezes no WhatsApp, mas enfim. E aí ele diz assim: repare, nega, ó que baiano, repare, nega, minha ex é louca. Nossa, minha ex é problemática, minha ex é uma pessoa desequilibrada. E aí o que você diz? Ai, deve ser, né, amor? Tô com você, te amo, quero ficar pro resto da vida. Você já conseguiu pensar que se a ex dele é louca, quem vai ser a próxima louca? É você, nega. Então, repare, se a gente não consegue entender que essa criatura é abusiva com a ex e está com você falando mal da ex, que tem algum problema com ele e não é com a ex dele, a gente não consegue construir uma sociedade sem patriarcado e sem machismo. E aí eu quero trazer uma história real, né, que aconteceu na vida, enfim, de duas mulheres que são, enfim, passaram pela minha vida, e essas duas mulheres me mostraram o quanto é importante a gente pensar no feminismo prático, na sororidade prática, né, que é uma palavra que a gente tem utilizado muito recentemente. Uma mulher chegou para a gente pedindo ajuda em razão de uma situação de violência, e a gente perguntou a ela: você tem testemunha para esse processo? E ela fez: tenho. E a gente perguntou: quem é a testemunha do seu processo? A ex dele. Nossa, para e pensa. Gente, elas se uniram contra o embuste. Foi isso que aconteceu. Isso é feminismo, velho, eu não posso xingar. Isso é feminismo, né? Eu ia falar um palavrão. Na Bahia não é palavrão, é vírgula. Mas isso é feminismo. E aí, quando isso aconteceu, foi muito louco pra gente que está na prática do feminismo cotidiano, a gente entender que aquilo era real e que era possível. Que, de fato, aquilo estava acontecendo. Era uma mulher apoiando a outra, entendendo que o cara que estava errado. Isso foi fantástico. E aí eu trago a experiência, né, foi o motivo que eu vim para cá, para o TEDx, que é falar da Tamo Juntas. A Tamo Juntas nasceu há 2 anos atrás, lá em Salvador, e nasceu a partir de um post que eu fiz, de uma outra campanha que existia, que se chama #MaisAmorEntreNós. Essa campanha nasceu a partir de uma jornalista baiana, negra, Suede Quinteu, o nome dela, e ela criou uma lista de coisas que você faz todos os dias da sua vida. Quem aqui nunca teve a mãe que foi no mercado comprar uma coisa e deixou você com a vizinha? Sabe? Tipo assim, coisas simples da vida. E aí, o que aconteceu? Ela fez uma lista de coisas que ela podia ajudar outras mulheres e ela botou: gente, eu posso te ensinar a nadar, eu posso te ensinar a andar de bicicleta, eu posso te ajudar a escrever um projeto social, eu posso ficar com seu filho para você resolver qualquer problema que você precise.
e posso trançar seu cabelo, enfim, tudo isso de graça. E aí, no final, ela coloca hashtag mais amor entre nós. Quando eu vi aquele post, eu achei incrível, e eu disse assim, velho, eu vou trançar meu cabelo. Vocês acharam que eu ia dizer, não, vou trançar meu cabelo. Fui trançar meu cabelo, e eu já conhecia a Suede maravilhosa. E aí, eu tava num momento que eu gosto de dizer que não era inferno astral, porque já tinha passado meu aniversário, mas era um momento de muita aflição, assim. Eu estava desempregada, eu estava sem grana mesmo, assim. Tinha acabado de me mudar para um apartamento muito pequeno, tive que me desfazer de metade dos meus móveis, e estava, enfim, no tacho, assim, sem R$1 para raspar, não tinha nem dinheiro para raspar. Eu fico brincando que às vezes eu levava minha filha na escola andando, às vezes eu ia para o fórum atender mulheres andando, porque eu não tinha grana nem de transporte, assim. Foi o momento mais difícil da minha vida. E foi um momento que, quando eu fui trançar meu cabelo com Suede, ela fez assim, Polaina, seria incrível se a gente conseguisse profissionais liberais para poder também atender a partir dessa lógica de oferecer de forma gratuita. E aí eu fiz assim, Suede, eu vou fazer o post. E aí, na casa dela, fiz o post. Posso advogar para uma mulher por mês que esteja em situação de violência ou que precise de uma advogada na área de família. Porque a área de família não deixa de ser violência. O cara que não paga pensão, ele também é violento. O cara que não dá o divórcio à mulher ou não partilha bens, ele também é violento. E aí eu fiz esse post, e aí da casa dela para minha casa dava 15 minutos andando, assim, bem pertinho. Cara, quando eu cheguei em casa, foi um negócio enlouquecedor. Porque eu não conseguia administrar. Eu passei o final de semana inteiro respondendo mensagem, e várias mensagens na pasta oculta, e várias pessoas me adicionando, compartilhando, me marcando pessoas para poder falarem comigo. E foi uma coisa louca, assim. E a partir dali, daquele post, eu comecei a entender, e é óbvio que a gente, enquanto feminista, a gente sabe disso, mas eu comecei a entender o que era a dificuldade das mulheres em situação de violência acessarem a justiça sem julgamento. Todas as vezes que uma mulher vai na delegacia e diz, eu quero prestar queixa porque eu fui agredida, todas as vezes vai haver alguém que vai dizer assim, mas por que ele lhe bateu? O que foi que você fez para ele lhe bater? E aí eu comecei a entender que era necessário ouvir essa mulher de uma forma diferenciada. Quando eu fiz o post, eu não tinha dimensão do que ia acontecer, de verdade, assim. Eu já era de movimento social, mas eu não tinha dimensão do que ia acontecer, exatamente pela lacuna do sistema, né? O acesso à justiça é algo extremamente restrito nesse país. E quando eu fiz isso, eu conheci outras 2 advogadas também feministas que acreditavam nesse projeto. A gente se une, isso foi em abril de 2016, e no dia 12 de maio de 2016 a gente cria no Facebook a página da Tamo Juntas. É louco, porque quando a gente criou, na primeira semana a gente tinha 2.000 curtidas. Na segunda semana, 5.000 curtidas. Na terceira semana de maio, aconteceu o estupro coletivo da menina do Rio de Janeiro, que foi extremamente impactante para cada uma de nós, mulheres. E quando aquilo aconteceu, eu estava no Rio Grande do Sul, num evento, e estava voltando para Salvador, e fiz um post. Depois desse post, a gente passou de 5.000 curtidas para 65.000 curtidas. Isso significa dizer que não são pessoas curtindo a página, são mulheres acreditando no projeto. São mulheres acreditando que existem outras mulheres que vão poder ouvir elas, acreditar nelas e não julgar elas. Numa perspectiva extremamente feminista e de sororidade, de acolhimento, de amparo, de ajuda real. Isso nos trouxe, óbvio, inúmeras demandas. Hoje, a gente nasceu em Salvador e hoje a gente nasceu na perspectiva jurídica, mas hoje a gente está em 23 estados do Brasil e todas as pessoas que estão na Tamo Juntas, que são sempre mulheres, né? A gente só tem voluntárias mulheres, todas elas são voluntárias e elas não recebem R$1. Eu brinco que, na verdade, a gente investe, né? A gente investe no futuro. Eu tenho uma filha de 5 anos, então é óbvio que quando eu pago o transporte para ir para a audiência, pago o transporte para ir para o ODEAN, ou fico um dia inteiro trabalhando e ajudando essas mulheres, eu estou investindo em mim, na minha filha, nos meus netos, no futuro das mulheres. Quando a gente conquista direitos, a gente não conquista só. A gente não conquista para a gente conquista para as próximas gerações. No 8 de março de 1857, quando aquelas mulheres morreram numa fábrica, elas não morreram sabendo que os direitos seriam delas, mas elas morreram sabendo que elas estavam conquistando direito para as próximas gerações. Lutar pelo feminismo e lutar por direitos sociais, direitos humanos, é lutar por nós, mas especialmente pelos outros. Eu acho que isso é o mais incrível. Na Tamo Juntas eu entendi que é assustador como existem mulheres precisando de ajuda, como existem mulheres demandando de nós ajuda, amparo, por ausência do Estado. Mas também é incrível saber que tem um monte de mulher que podia estar fazendo inúmeras coisas, advogando no direito tributário, ficando rica, advogando no direito previdenciário, roubando dinheiro de aposentado. Mas, enfim, não estou aqui para julgar ninguém. Mas é incrível como essas mulheres escolheram ajudar outras mulheres.
E é incrível quando a gente faz reunião, por exemplo, que a gente senta e faz reunião. E aí a gente está ali, passa horas debatendo sobre casos, discutindo sobre as histórias, e entendendo o quanto a gente está mudando a realidade da vida das pessoas. O quanto a gente passa um final de semana atendendo mulheres, e as mulheres mandam mensagem, a gente corre, liga para a delegada e faz as coisas, porque a gente acredita naquilo. E a gente faz, não por dinheiro, não para se aparecer, mas porque a gente acredita que se a gente fizer a nossa parte, se a gente fazendo está difícil, imagine se a gente não fizesse isso. É acreditar verdadeiramente que cada um fazendo a sua parte, cada uma contribuindo do seu jeito, a gente vai conseguir transformar essa sociedade. E é isso que eu queria falar da Tamo Juntas, mas eu quero falar de mim, né? Laina, para além de advogada feminista, para além de ativista dos movimentos sociais e dos direitos humanos, Laina se constrói e se forja a partir exatamente disso, de entender o que é o papel dessa mulher nessa sociedade. É entender que, para além de tudo isso, eu sou filha de uma mãe preta, eu sou mãe de uma criança preta que entende as peculiaridades dessa vida, que entende que é preciso fazer a luta pelo feminismo porque brinquedo não tem gênero. E todas as vezes que dizem à minha filha que aquele boneco que ela carrega é um boneco de menino, é por isso que eu luto. Quando todas as vezes que minha filha usa azul e dizem que azul não é cor de menina, é por isso que eu luto. Eu luto para que as pessoas entendam que cor não tem gênero, brinquedo não tem gênero. E se a gente não começa a dialogar para o enfrentamento da violência, com o processo de prevenção com as nossas crianças, nada disso vai valer a pena. Nada disso vai ser suficiente. E aí eu quero verdadeiramente trazer todas as mulheres que estão aqui nessa plateia, que eu não estou vendo todas, né, essa luz, mas que eu sei que são muitas. Eu quero trazer vocês para a luta. Eu quero que vocês entendam a necessidade de vocês entenderem que o feminismo faz parte da nossa história. Se vocês me dizem que vocês não são feministas, vocês precisam entender que até para dizer que vocês não são feministas, foi o feminismo que conquistou isso. Para você estar... nega, tá achando o quê? Você escolheu, acordou e disse, não sou feminista. Não, meu amor, para você dizer isso, a gente lutou para você ter direito, inclusive, de dizer isso. Essa besteira, essa loucura. Mas, enfim, a gente está aqui para julgar. Mas... acho um absurdo a mulher ser feminista. Mas o que a gente quer dizer é o seguinte, é que o feminismo se constrói de mãos e braços. A gente não constrói nada só. E eu quero que vocês entendam que se vocês hoje estão aqui ouvindo essas palestras, se vocês estão aqui, se inscreveram para participar dessa palestra, muita gente veio antes. Muita mulher veio antes, muita mulher morreu antes, para que a gente tivesse Lei Maria da Penha, tivesse direito ao voto, que a gente tivesse lei de feminicídio, que a gente tivesse direito a ter direitos, que a gente tivesse minimamente o direito à dignidade e à vida, que a gente pudesse dizer o que a gente quer e o que a gente não quer, que a gente pudesse fazer escolhas, que a gente pudesse escolher os caminhos que a gente queria trilhar. Fazer a escolha pelo feminismo não é só papel das mulheres, mas é também papel dos homens. Porque quando a gente fala de feminismo, os homens acham que a gente está de mimimi, que a gente está de vitimismo, mimizenta, né? Feminazi, a gente é tudo. Mas a gente precisa entender que machismo também é nocivo para homens. O machismo, ele também é nocivo para os homens. Quando diz aos homens que eles não podem escolher determinada cor de roupa, que eles não podem brincar com determinado brinquedo, que eles precisam ser pegar doce, não, eles não são aceitos, que eles precisam beber, que eles precisam pegar as mulheres de tal forma. A gente precisa entender que a luta, ela precisa ser coletiva. E eu preciso dizer aos homens que eles são machistas, porque é por causa deles que eu estou na rua todos os dias dizendo às pessoas que não se pode matar mulheres pela condição de ser mulheres. Não é possível agredir mulheres. E quando a mulher disser não, é não. Não é charminho, não é aquela coisa doce, não é isso. A gente está falando sério, porque os nossos corpos, eles precisam ser nossos. A gente precisa ter direito aos nossos corpos. E aí o que eu quero dizer é que eu conclamo a luta, mulheres e homens, para que a gente entenda a necessidade de fazer revolução. E essa revolução, ela precisa ser feminista. Porque todos os dias, uma mulher é estuprada a cada 11 minutos. Uma mulher é morta, assassinada por um homem a cada 1h30. 503 mulheres são agredidas por hora no Brasil. Esses são números de Brasil. Significa dizer que qualquer uma de nós pode ser a próxima vítima. O machismo não escolhe as 16 mulheres que vão morrer hoje, no final desse dia. Pode ser qualquer uma de nós. Assim como o machismo não escolhe a mulher que vai ser estuprada hoje, ou daqui a 11 minutos. O machismo estupra mulheres.
O machismo mata mulheres. O machismo determina aonde esse corpo pode ir e que esse corpo não é nosso. Que a gente possa entender que a luta ela é coletiva, que a luta é de cada uma de nós, que a gente julgue menos, acolha mais, ampare mais, e entenda e se coloque no outro. O exercício da empatia é o exercício do respeito à diversidade. A gente precisa viver numa sociedade melhor para nós, pelas outras e pelos outros. Para que a gente possa, de fato, andar na rua sem ser julgada pela roupa, pelo tipo de cabelo, pela cor da pele, pela orientação sexual, pela religião. Que a gente possa viver num mundo onde não hajam violações de direitos humanos. Era isso que eu queria trazer para vocês. Tamo juntas.